Olá, criptomaníacos! Quem diria que Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, nas eleições que acontecem agora nesse ano, seria a favor das criptomoedas, protetor do Bitcoin. O mesmo cara que em 2021 chamava o Bitcoin de golpe. Mas cuidado, talvez você esteja pensando que o Bitcoin precisa do Donald Trump. Não, na verdade é o Donald Trump que precisa do Bitcoin. I will also stop Joe Biden's crusade to crush crypto. We're going to stop it. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. To the nation's 50 million crypto holders, I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Estamos falando do maior país do mundo, a potência econômica chamada Estados Unidos, agora se tornando favorável ao Bitcoin e às criptomoedas. O que mudou, pessoal? Para em pouquíssimo tempo a gente vê uma virada tão grande. Donald Trump defendendo o Bitcoin, o Biden agora ajudando na aprovação do ETF de Ethereum junto à SEC. A Ethereum, que era uma security, não poderia ter um ETF, de repente se torna uma commodity e pode ter um ETF, assim como outras criptomoedas agora também surgem com possibilidade de terem um ETF. De repente, todo mundo ficou favorável às criptomoedas. E o povão ainda não está entendendo o que está acontecendo. O povão não está se dando conta de que estão todos, de repente, favoráveis a criptomoedas e o impacto que isso vai ter no preço das criptomoedas. Até eu tô surpreso. Vocês sabem que há muitos anos eu já falo aqui no canal sobre a teoria dos jogos, que vai forçar com que todos os políticos e todos os países acabem sendo favoráveis às criptomoedas. Mas eu não esperava os Estados Unidos se convertendo em 2024. Não mesmo. Eu achei que ia levar mais tempo, talvez 2028, 2030, 2024. O negócio está muito mais acelerado do que eu podia prever. Eu poderia estar perdendo dinheiro na Bolsa de Valores brasileira. Eu poderia estar comprando títulos públicos e financiando políticos. Mas estou aqui humildemente pedindo a sua colaboração para esse canal de criptomoedas. Posso contar com seu like? Então sai a notícia de que Trump faz discurso histórico sobre Bitcoin. Vou defender a autocustódia, ou seja, o direito de você guardar o seu próprio dinheiro, de você fazer a custódia do seu próprio dinheiro, ao invés de colocar nas mãos de terceiros como bancos e governos. E também vou defender o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos. E ele disse mais: vou garantir que o futuro das criptomoedas e o futuro do Bitcoin seja nos Estados Unidos e não conduzido para o exterior. Aqui nós vemos o primeiro impacto das criptomoedas. Donald Trump está percebendo que os grandes investidores de criptomoedas e as grandes empresas ligadas a criptomoedas estão saindo dos Estados Unidos para buscar refúgio em países que sejam favoráveis às criptomoedas. E óbvio, esse dinheiro saindo dos Estados Unidos e esses impostos que poderiam ser cobrados estão migrando de país. Isso não é nada bom para os Estados Unidos. Logo, precisamos mudar o discurso. Precisamos atrair esse capital de volta para os Estados Unidos. E a forma de fazer isso é garantindo aos investidores de criptomoedas que os parasitas do Estado não conseguirão colocar a mão no seu Bitcoin, nas suas criptomoedas. Olha só o que ele está falando aqui. Apoiarei o direito à autocustódia e vou manter Elizabeth Warren e seus capangas longe dos seus Bitcoins. Então ele está protegendo você. Pode deixar o seu Bitcoin nos Estados Unidos, porque eu não vou deixar que essa parasita aqui consiga pegá-lo. Sou muito positivo e de mente aberta para as empresas de criptomoeda e todas as coisas relacionadas a essa nova e florescente indústria. Nosso país deve ser líder na área. Esse é o cara que chamava criptomoedas de golpe há 2, 3 anos atrás. E chegamos ao segundo impacto das criptomoedas. Hoje, são quase 50 milhões de investidores de criptomoedas nos Estados Unidos. 50 milhões de eleitores que possuem criptomoedas e que votariam em alguém que defenda o seu dinheiro, as suas criptomoedas. Então o Trump enxergou nesse público uma oportunidade de vencer as eleições.
Bitcoin deve decidir eleições nos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 46 milhões de usuários adultos ativos de criptomoeda que podem decidir as eleições americanas. Sendo assim, até mesmo Joe Biden parece estar mudando de direção em relação à política sobre criptomoedas após a súbita aprovação dos ETFs de Ethereum pela CVM dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos aqui duas pessoas, dois políticos totalmente contrários a Bitcoin e criptomoedas que, de repente, na questão de uma semana, viraram fãs de criptomoedas, né? Um aprovou em velocidade recorde o ETF de Ethereum, o outro está aqui defendendo os investidores de criptomoedas e falando que o Bitcoin é o futuro, que a indústria de criptomoedas tem que vir para os Estados Unidos, que os Estados Unidos será o país do Bitcoin. Se não ficou claro para você ainda, o Bitcoin não depende do Donald Trump nem do Joe Biden. Os dois dependem do Bitcoin e das criptomoedas. São eles que precisam defendê-las agora para receber voto e para receber o dinheiro dos investidores. E essas são promessas de campanha que, caso eles não cumpram, eles perdem voto para frente, eles prejudicam o próprio partido. Isso sem falar que essa aprovação de ETF faz com que diversas empresas e diversos fundos de pensão, fundos de investimento, comecem a comprar as tais moedas, né? O Bitcoin, agora Ethereum tem ETF, em breve ETF de outras criptomoedas. Como é que você vai, de repente, proibir? Você não tem mais como proibir, porque agora, inclusive, o próprio governo tem acesso a esses ativos. Não dá para proibir. O Estado levou um checkmate nesse grande tabuleiro de xadrez global. E, obviamente, o que um país faz acaba influenciando que os outros façam a mesma coisa. Vocês lembram lá atrás, quando El Salvador adotou o Bitcoin? Eu falei para vocês que isso ia acontecer. Em breve veremos outros países tomando as mesmas medidas. Eu só não sabia que seria tão rápido na questão dos Estados Unidos. E adivinha, pessoal, outro país também está agora se interessando por Bitcoin. Olha a notícia de hoje. A Argentina se reúne com El Salvador para explorar a adoção do Bitcoin. Então, pessoal, além do Donald Trump, além dos Estados Unidos, a gente vê a Argentina agora reunindo aqui com os políticos de El Salvador para entender o que foi feito por lá e repetir a fórmula na Argentina. O presidente da CVM da Argentina disse o seguinte: queremos estreitar os laços com El Salvador e por isso vamos explorar a possibilidade de assinar acordos de colaboração com eles. Tá aqui a foto dos dois. Esse aqui é o presidente da Comissão Nacional de Ativos Digitais de El Salvador e esse aqui é o presidente da CVM da Argentina, tá? Então aconteceu um encontro. E por que a Argentina está se interessando tanto por Bitcoin? Bom, mesmo com a entrada do Javier Milei na presidência da Argentina, a inflação anual está em 289%, maior nível dos últimos anos. Sendo assim, é difícil acreditar que alguém consiga salvar a moeda local, o peso argentino. Agora, eu vivo falando para vocês aqui no canal que existe um ciclo das criptomoedas, né, onde o capital entra pelo Bitcoin e depois ele vai migrando para outras moedas. O Michael Saylor dizia pra gente que não existiria um ETF de Ethereum nem de qualquer outro altcoin, que o único ETF aprovado seria o do Bitcoin. Ele errou e agora já começa a tentar dar uma disfarçada e corrigir o discurso dele. A aprovação do ETF Spot de Ethereum pode ser melhor para Bitcoin, diz Michael Saylor. Ué, ele afirmava que there's no second best, não existe uma segunda melhor moeda, só existe o Bitcoin. Agora ele está mudando o discurso, ele disse aqui nesse podcast que, não, o pessoal vai colocar ali 5% em Ethereum, 3% em Solana e tal. Então, quer dizer, tem um segundo melhor. Tem a segunda melhor, não é somente Bitcoin, né? Ele teve que corrigir e não tem mais só o Bitcoin. Existe uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. E ele diz que isso seria melhor para o Bitcoin. Eu concordo com isso, tá? Porque, na verdade, você torna esse mercado mais forte e você mantém esse ciclo que acontece naturalmente no mercado cripto hoje também com os ETFs, também com dinheiro institucional. O que vai acontecer? O dinheiro estava todo concentrado em Bitcoin, ele vai começar a fluir também para Ethereum. E depois da Ethereum para altcoins menores. É o mesmo ciclo que a gente vê acontecendo desde o início dos tempos, desde que a primeira altcoin foi lançada. Como eu disse, depois da Ethereum, teremos também opções de altcoins para esse dinheiro migrar por último. Como a matéria fala, BlackRock fala sobre próximos ETFs de criptomoedas. Nem aprovaram ainda o ETF de Ethereum, né? Só foi o primeiro passo da aprovação e já estão falando de ETF de outras altcoins, porque isso também vai acabar acontecendo.
Não sei se você está percebendo, mas está acontecendo a migração de uma tecnologia ultrapassada, uma tecnologia antiga, que é o sistema financeiro tradicional, para uma nova tecnologia. Isso me faz lembrar o ICQ migrando para o WhatsApp, o Orkut migrando para Facebook, a máquina de escrever migrando para o computador. Enfim, estamos vendo a morte de uma tecnologia ultrapassada. E você consegue enxergar isso no Brasil de forma muito clara. Quando a gente olha aqui, a pior bolsa do mundo em 2024, olha a nossa querida Ibovespa aqui embaixo, né? Perdendo feio de várias bolsas ao redor do mundo. Ou seja, o investidor da bolsa vem sofrendo, ele vem perdendo dinheiro e mesmo se tivesse positivo, ele estaria perdendo porque ele não consegue vencer a inflação. A inflação acaba sendo maior do que o retorno dele. Eu estou falando aqui da inflação mentirosa divulgada aí, IPCA, do governo, né? Não estou falando nem da inflação real, que é o aumento da base monetária, que é o M2, que é o que? Impressão de moeda. Então, é impossível para o investidor tradicional ganhar dinheiro. Ele vai perder aí de 15% a 30% todos os anos. Isso explica porque a nova geração só empobrece, não consegue mais comprar imóvel, vive com os pais até os 30, 35 anos de idade. Por quê? Porque não tem condição, não tem mais capacidade de comprar. É necessário um racha, destruir realmente o sistema tradicional e migrar para um sistema que protege o seu patrimônio. E não à toa, Ibovespa registrou hoje o menor volume diário dos últimos 5 anos. Ninguém mais está se interessando por essa tal bolsa, que é uma bolsa de perder dinheiro. E esse sistema tradicional falido, ele não está ruindo somente no Brasil. Isso é uma coisa global. O Ron Paul, que é um grande político americano, falou o seguinte: a próxima crise econômica provavelmente será causada pela rejeição do status de moeda de reserva mundial do dólar. Ou seja, os outros países e nós mesmos não aceitaremos mais o dólar como moeda de reserva global. Por quê? Porque assim como acontece no Brasil, lá nos Estados Unidos, os políticos também imprimem dólar, também geram inflação do dólar, e aí você não vai querer ter dólar, porque você vai querer ficar com uma moeda que perde valor sem o seu controle, né? Você guarda no seu cofre, e os países guardam em suas reservas, e de um mês para o outro perdeu 3, 4, 5% de valor. Por que você vai ficar com uma moeda dessa? Você não quer, você prefere guardar algo que seja escasso e que tenha uma inflação previsível. E adivinha onde a gente chega? A gente chega justamente no Bitcoin. E mesmo sem a grande massa entender o que está acontecendo, o preço já vem pouco a pouco subindo. Hoje estamos vendo o Bitcoin mais uma vez subindo, já está mais uma vez próximo dos 70 mil dólares e chegando no topo do nosso canal, né? Olha aqui o canal, que eu tinha falado para vocês aqui embaixo que ia subir e bater no teto, né? Mais uma vez o preço está aqui em cima, próximo de romper finalmente esse canal, como aconteceu no canal anterior, né? No número 4 aqui, vocês percebem que bateu no fundo, voltou e finalmente rompeu, dando uma disparada absurda do preço do Bitcoin para chegar numa nova alta histórica. E a mesma coisa vai acontecer aqui, tá, pessoal? Pode acontecer essa semana, pode acontecer na próxima semana, não vai demorar muito, porque as coisas estão muito favoráveis ao Bitcoin. Pouco a pouco as pessoas vão se ligando no que está acontecendo. Mas as coisas tendem a ficar ainda melhor no caso da Ethereum. Esse gráfico aqui semanal da Ethereum eu trouxe para vocês há muito tempo atrás, quando estava acontecendo esse cruzamento entre a média de 50 para cima da média de 200, né? A média de 50 dias é a linha verde, a média de 200 é a linha vermelha. Eu falei para vocês o seguinte: esse cruzamento aqui, marcado pelo maisinho, né, na cor amarela, ele representa um cruzamento de ouro, uma cruz dourada, né, que é uma Golden Cross, ou seja, um cruzamento muito positivo, que lá atrás, em 2021, resultou justamente no pump da Ethereum, fazendo o preço da Ethereum voltar primeiro para essa linha branca, que era uma resistência um pouquinho abaixo da alta histórica, e depois, finalmente, chegar na linha amarela, que marca a alta histórica, até rompê-la e acontecer esse pump. Repetir aqui a mesma coisa para vocês, né? Esse cruzamento aqui resultou num pump que trouxe o preço até a linha branca, uma resistência um pouco abaixo da alta histórica, justamente a resistência que a Ethereum está enfrentando nesse momento. E adivinha, pessoal, lá atrás, ao chegar pela primeira vez aqui para testar essa resistência da linha branca, a Ethereum caiu 29%, como vocês estão vendo aí no gráfico, né? 29%. Ao fazer a mesma coisa agora em 2024, né, em março desse ano, adivinha, o preço do Ethereum recuou 31%, ou seja, nas duas vezes recuou ao redor de 30%. Depois desse recuo, pessoal, volta a subir, finalmente rompe a linha branca, deixa eu mostrar para vocês, ó, finalmente rompe a linha branca e sente a resistência da alta histórica, que é a linha amarela. Então vamos voltar lá para o momento atual, olha só.
teve uma queda de 30%, volta a subir e está testando o quê? Mais uma vez a linha branca, que está nos $3.900, né? E dessa vez tende a rompê-la. Como vocês podem ver lá atrás, ela dá uma disparada até a sua alta histórica, marcada na linha amarela, $4.800, tá? Esse movimento tende a ser rápido. Então, a gente está falando aí de um ganho de mais ou menos $1.000, né? Um pouco abaixo de $1.000, num curto período de tempo. E ao romper essa linha amarela, pessoal, depois de um certo tempo, né, porque sente a resistência, mas após romper a linha amarela, como vocês podem ver aqui em 2021, olha só, sentiu a resistência, caiu, quando rompeu finalmente a linha amarela, ó, testou ela, né, sobe, volta para retestar ela como suporte e depois, pessoal, dispara de forma absurda, saindo aqui, ó, dos $1.400 e batendo lá na alta histórica, na época, em $4.000, tá, pessoal? Então, esse é o tamanho do pump que aconteceu na Ethereum e que tende a acontecer novamente nesse ciclo, até porque a gente está vendo aí não só os ETFs aprovados, como os governos falando de forma positiva em relação às criptomoedas. E a gente abrindo aqui este gráfico que mostra Ethereum sobre o Bitcoin, que geralmente ela vem perdendo valor contra o Bitcoin há muito tempo, né? Vocês percebem que aconteceu algo interessante. Ela, depois de ter rompido essa linha de tendência de alta que vinha desde 2017, estamos falando de 7 anos, né? Ela respeitando a linha de tendência, aconteceu um rompimento para baixo dela, o que era preocupante, e rapidamente, nesse mês, esse é o gráfico mensal, né? Ela está se recuperando e voltando para cima dessa linha de tendência e também testando esta linha de tendência de baixa aqui, nessa linha preta de tendência de baixa, como resistência. O ponto importante aqui, o rompimento desta linha de tendência de baixa aqui gera um pump para Ethereum e também o início da alt-season, da temporada das altcoins. Nós estamos muito próximos disso acontecer. E eu provo para vocês trazendo o gráfico de dominância do Bitcoin que eu venho falando em alguns vídeos, né? Lembra que eu falei para vocês? Ah, vai testar essa região que está passando aqui e vai iniciar uma queda da dominância do Bitcoin. Isso lá atrás, em 2021, em 2020, em 2017, sempre foi o início da alt-season. E olha aqui, pessoal, depois de testar a resistência que a gente viu, né, lá nos 55%, agora estamos vendo vela vermelha atrás de vela vermelha, indicando que a dominância do Bitcoin finalmente está revertendo de tendência, ela está caindo e, portanto, estamos entrando numa temporada das altcoins. E a boa notícia é que nós estamos monitorando essas altcoins e acertando as gemas que vêm mais subindo no mercado, tá? Aquelas estão sendo divulgadas aí como gemas mais importantes e entrando em fundos de investimento de altcoins, por exemplo, já estão dentro do nosso curso Nação Altcoin, que inclusive libera mais um módulo justamente nessa quarta-feira. Nessa semana sai o terceiro módulo do curso Nação Altcoin. Se você ainda não é aluno do Nação Altcoin, o link está aqui na descrição e o QR Code está aqui embaixo para que você também possa fazer parte desse time de caçadores de gemas, de caçadores de altcoins que está bombando e não para de crescer. E agora temos um empurrãozinho da maior economia do mundo, Estados Unidos. Seja com Trump, seja com Biden, agora chegou o momento das criptomoedas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.